Terceira temporada de Jujutsu Kaisen está disponível na Crunchyroll e eu acabei de assistir o primeiro episódio. Bora falar disso agora. Senhores, que episódio foi esse de Jujutsu Kaisen? Eu, como fã da obra, tô aqui muito satisfeito, tô aqui processando o que eu assisti. Afinal de contas, eu li parte do mangá, principalmente desse novo arco que vai trazer aí o jogo do abate, e eu tô extremamente satisfeito. Claro, tem um ponto aqui, outro ali que a gente não gosta, mas hoje eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei desse primeiro episódio. Eu já vou começar falando aqui dessa abertura da terceira temporada, que já me chamou a atenção de cara, não só pela trilha sonora, mas também por todas as obras que foram apresentadas nessa abertura. Pra quem não sabe, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen passou por alguns problemas e até mesmo algumas denúncias de trabalho excessivo no Japão pelo Estúdio Mappa. Acredito que esse problema foi resolvido para essa terceira temporada e, de fato, o trabalho está totalmente diferente, né? A gente vê que realmente o Estúdio Mappa tomou um cuidado, principalmente com essa abertura. Para trazer um contexto aqui da segunda temporada de Jujutsu, a gente teve o incidente de Shibuya, Satoru Gojo foi aprisionado pelo Kenjaku, que está no corpo do Geto. Tivemos algumas perdas aí no time de mocinhos, o Nanami nos deixou, que era um personagem muito massa ali, principalmente pro crescimento do Itadori. A gente não sabe o que aconteceu com a Nobara. A gente tem o corpo da Maki totalmente ali queimado na segunda temporada, e a gente já teve um spoiler aqui nessa abertura de como ela vai estar nessa terceira temporada, que na minha opinião é massa demais essa personagem, uma personagem que no mangá ali, quando eu vi a transformação, que vai ser explicado ao longo desses episódios, cara, sensacional, e vocês vão se surpreender bastante. E o incidente de Shibuya não passou batido. O incidente de Shibuya gerou algumas consequências aí para os nossos personagens principais de Jujutsu, como o próprio Itadori, que agora está sendo caçado e foi sentenciado à morte. Pois é, o Itadori ele está como um dos principais responsáveis aí pelo que aconteceu em Shibuya, né? Como o próprio Satoru Gojo também, que foi decretado que quem libertar ele também vai ser sentenciado à morte, inclusive o próprio Satoru Gojo. Então o Yuji agora ele é um fugitivo, e Tóquio inteira foi contaminada com diversas maldições aí, e tudo isso caiu na conta do Yuji e do Satoru Gojo. Bom, todo mundo contextualizado, vamos agora focar nesse primeiro episódio da terceira temporada, que já começa ali com o Yuji pensativo, se concentrando, e existem algumas maldições ao redor dele, e depois aparece alguém ali lavando a mão, uma mão cheia de sangue, né, e volta pro Yuji novamente, e no finalzinho, antes de começar a abertura, aí aparece aquela katana que vem na direção dele, ele para ela com a mão, e quem é o dono da katana? O próprio, um dos meus personagens preferidos dessa obra, que é o próprio Yuta, que praticamente não apareceu. Na verdade, acho que o Yuta nem apareceu, não lembro. Se você lembra do Yuta na segunda temporada, comenta. E pausa nesse vídeo agora para fazer um apelo para vocês. Se você está gostando até agora, se você ficou aqui até agora, tem muito mais coisas para frente desse vídeo, mas eu já vou te pedir, deixa o like, já comenta. Se tu não é inscrito aqui, seja muito bem-vindo ao Voltagem Nerd, considera se inscrever nesse canal. A gente está voltando aí a produzir nossos vídeos. A gente tem um cronograma de vários vídeos a serem lançados em 2026. Tem muita coisa a se falar em 2026 e a gente vai estar aqui comentando, dando nossa opinião, né, os nossos 2 centavos, e a gente espera que vocês estejam conosco. Então se inscreve aqui no Voltagem Nerd e bora continuar falando de Jujutsu Kaisen. De fato, o episódio começa e a gente vai até o clã Zenin. Afinal de contas, no evento de Shibuya, a gente perdeu o líder do clã Zenin, o Naobito Zenin, e a gente vê alguns personagens ali reunidos, né? Personagens que de cara já são muito bem representados como personagens que eles mostram ter bastante poder, e cada um na sua singularidade. Eu vou dar destaque aqui pro Naoya Zenin, que é filho do ex-líder do clã, que perdeu a vida aí na segunda temporada, e ali eles estão discutindo quem vai ficar à frente do clã, né? Afinal de contas, o clã precisa ter um líder, o clã Zenin é um dos principais clãs de Jujutsu Kaisen, e ele, obviamente, espera que ele é o cara próprio para fazer isso. Ele é o principal, afinal de contas, ele é filho do cara que era líder do clã, não é mesmo? Mas ele é surpreendido ali com a notícia de que
o herdeiro dessa liderança, né, o próximo chefe a ser nomeado o líder do clã Zenin, é ninguém menos que o nosso querido Fushiguro, né, o Megumi. Pois é, para quem conhece o Megumi sabe que ele não é afim dessas paradas, que isso aí passa longe dos objetivos do personagem. Mas, afinal de contas, o Megumi ele tem uma importância muito grande. O próprio Gojo, ele sabia de todo esse poder do Megumi, né? Ele tem ali o Megumi como o rival dele ali, né, de clã, a equiparação de poder dele, né? Afinal de contas, claro, ele não tem os 6 olhos como o Gojo, mas ele é o cara que consegue dominar ali as sombras. E, obviamente, o Naoya não tá feliz com isso, o Naoya não concorda com isso, e ele pergunta onde é que tá o Fushiguro, e a informação que ele tem é que o Fushiguro tá com o Itadori. E ele, o Itadori, aquele cara que tá marcado para morrer, beleza, então eu vou lá matar o Itadori, e se o Fushiguro estiver junto, eu vou matar ele também. Afinal de contas, ele quer o posto de líder do clã Zenin. E como vocês puderam perceber, Jujutsu Kaisen já começou com muita animação, né, com muita ação. E a partir daí a gente vem para uma das melhores cenas desse primeiro episódio. Sabe o Chozo que lutou com o Itadori lá na segunda temporada? Agora ele tem uma sensação, né, um sentimento de irmão com o Itadori. Afinal de contas, ambos de fato são irmãos, né? Eles foram gerados a partir do Kenjaku, né? Quando o Itadori nasceu, a mãe dele estava sendo possuída pelo Kenjaku, né? E o próprio Chozo, ele não tinha essa sensação humana como o próprio Itadori, ele começou a desenvolver isso a partir da relação dele com o Itadori, mas ele, por partilhar ali o sangue, né, do Kenjaku, eu não sei ao certo como isso aí acontece ainda, né? Tô lendo o mangá, ele acaba tendo esse vínculo, né? Afinal de contas, quem lembra o Chozo, ele sempre falou bastante dos irmãos que ele perdeu, né? Por isso que ele queria derrotar o Itadori. E agora ele entendendo que o Itadori é irmão dele, ele vai se unir ao Itadori, né? Então o Chozo acaba que vai ser uma peça fundamental pro Itadori e a sua jornada aí em Jujutsu Kaisen a partir dessa terceira temporada. E os dois estão ali numa espécie de viaduto, não sei o que é o certo é aquilo, e o Naoya acaba chegando lá, e ele pergunta pelo Fushiguro, né? Ele quer saber cadê o Fushiguro. E o próprio Itadori acaba questionando o que ele quer e tudo mais, e ali vai começar uma batalha, né? Quando ele vê que ali é o próprio Itadori, ele fala que ele vai matar o Itadori. E voltando àquele assunto que o Chozo tem aquele vínculo de irmão com o Itadori, começa uma parada muito massa no anime, né? O Chozo, ele é muito esperto, muito inteligente. A gente pôde ver isso na segunda temporada. E ele fala pro Itadori o seguinte: cara, vaza daqui, mete o pé. É a tua vida que eles querem, não é a minha. Eu não sou importante para eles. Então eu vou tentar segurar o máximo que eu posso aqui. Só que, nesse momento, chega o próprio Yuta. Lembra que eu falei lá no início que o Itadori bloqueia o ataque do Yuta? Pois é um flash do que tá acontecendo agora, né? Eles só deram ali um spoiler pra gente e, de fato, a batalha tá começando nesse momento. Então, as duas batalhas, de fato, começam. O Itadori contra o Yuta, e aí ele descobre que o Yuta também é aluno do sensei dele, né? Que é o Satoru Gojo. Contrapartida, o Chozo tá lutando contra o Naoya, tá ali dando a vida para ele conseguir dar combate contra o Naoya, que é um dos membros mais fortes aí do clã Zenin, que luta com ele, inclusive, de uma maneira bem massa, pegando no cabelo, esnobando ali o Chozo, dizendo que ele é o mais forte, que o Chozo não tem nem chance contra ele. Voltando pro Itadori e o Yuji, é massa ver que um reconhece a grandeza do outro. O Yuji dá o gás ali, o Itadori dá o gás. Ele faz de tudo para bater de frente. Ele até consegue por um momento, né? Ele começa a lembrar dos conceitos ali, das aulas do Satoru Gojo. Ele começa a, de fato, ter um combate mais por igual. Mas a gente sabe que o Yuta é mais forte. O Yuta, ele é tão forte que a maldição da amiga dele, da Rika, né, que ele libertou ali para quem assistiu o filme, não é a Rika que a gente conheceu ali, ele criou uma maldição da Rika, não tendo mais aquele vínculo com a amiga dela. Então, só por aí você vê a grandeza do personagem, você vê como o cara é forte, como o cara é diferenciado. Não é à toa que o Yuta ia ser o personagem principal de Jujutsu, mas ele não tem aquela aparência de protagonista, ele não vende como protagonista. Aí GG Akutami teve que criar o nosso querido Yuji Itadori aí, né? Que pra mim é um baita de um personagem, não apaga o Yuta e o Yuta não o apaga.
E no fim das contas, o próprio Itadori consegue ali quebrar a espada do Yuta, mas não é o suficiente, né? O Yuta vai lá e usa sua maldição Rika, a Rika-chan, como ele tem esse carinho, né, por ela, que remete à amiga que ele perdeu na infância. Ela segura o Itadori não consegue se mexer. É o suficiente para o nosso Yuta chegar lá com o que sobrou da espada dele, meter no coração do Itadori. E acaba esse primeiro episódio que pra mim passou assim, passou voando, porque, cara, é muita coisa bacana. O anime começou com o pé direito aí, muito massa. Eu gostei bastante, né? Vou assistir logo o segundo episódio para vir comentar aqui com vocês. E é isso aí, galera. Eu tenho grande expectativa para essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen, né? Foi o que me levou a ler o mangá a partir da segunda temporada. Eu gostei de ler ali o que acontece no jogo do abate. E agora, bora de fato ver materializado em anime. Mas, comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu já assistiu, se tu não assistiu, se tu vai assistir, se tu é fã, o que tu acha de Jujutsu. Eu tô aqui te esperando pra gente debater sobre. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu. Não esquece, comenta, curte, se inscreve no Voltagem Nerd. Valeu, galera!